Olá, muito bom dia, queridos. Que alegria estar com vocês mais um dia em nosso canal O Reino em Pauta. Gratidão a vocês pelos likes, gratidão a vocês que compartilham o nosso canal. Obrigado a todos vocês que gastam tempo para deixar uma palavrinha aí. E essa edição que estamos fazendo aqui é uma edição especial, cuja série tem o tema A Revelação da Mesa, baseado, amados irmãos, no livro em que Deus nos deu aí, juntamente com o pastor Luiz Augusto. Esse livro, A Mesa, pode ser seu, deve ser seu, tá? Depois você entra em contato, aí o pastor Luiz já tem todos os contatos para receber o nosso livro. Também pode ser adquirido aqui na nossa conferência profética. E aqui na COF Sorocaba também teremos essa disponibilização, tá certo? Queridos, mas o nosso foco que Deus tem falado é revelar algo acerca da mesa. A mesa não é algo simples. E nós estamos aqui discorrendo o capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios e vamos agora passar para Romanos já. Mas finalizando essa parte de Coríntios, no capítulo 5 da segunda carta e no versículo 19, diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos. 2 pontos. Reconcilie-se com Deus. Aleluia. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gente, é profundíssimo isso. Eu quero passar rápido para vocês essa grande questão gloriosa que vem da mesa, vem da filiação, vem da comunhão entre céu e terra, vem daquele braço vertical da cruz, o madeiro verticalizado da cruz, significa Deus vindo. Deus veio, usou Jesus, o seu filho, para implantar a sua natureza dentro do homem. E agora o seu filho, Jesus Cristo, vai para a cruz. E a cruz abre uma porta para implantar a natureza de Deus dentro da natureza do homem. Abrindo, irmãos, um braço extraordinário, que é o braço da cruz, que é horizontal. Este braço trouxe Deus, então, para os homens. Cristo veio, Deus veio em Cristo para a terra. E com a crucificação estabeleceu a comunhão de Deus e o homem. Então essa mesa da filiação foi estabelecida lá antes da criação do mundo, concluída com a cruz, para restaurar, resgatar o homem que tinha se perdido, restaurando assim a imagem de Deus no interior do homem. E agora, com tal ação, com tal sacrifício, eu e você estamos livres com a presença de Deus para liberar esta presença de Deus também. É maravilhoso isso. E aí ele fala assim: olha, eu peço que vocês reconciliem com Deus. A reconciliação tem que ser algo que toca forte em nós. E aí, concluindo, ele fala: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado. Deus entrou em Jesus. E agora esse homem, Jesus, 100% homem e 100% Deus. Ali está o grande mistério de Deus sendo revelado em Jesus, para que após a cruz revelasse o grande mistério de Cristo, que é a igreja. A igreja tem um grande mistério, e o grande mistério da igreja é Cristo no interior da igreja, sendo revelado, aleluia, pela igreja. A igreja é o instrumento da revelação de Cristo. Portanto, a igreja, irmãos, ela tem nela a bênção de Deus, a luz de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a revelação da mesa de Deus para liberar
a outrem. E aqui, para terminar, ele diz: Deus tornou pecado para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então a cruz fez uma obra extraordinária. E agora, irmãos, Deus nos acha justo. Sabe por quê? Por causa de Cristo. Por causa da obra. Deus não nos acha justo por causa das nossas boas obras. Não, Ele nos acha justo e santo por causa da obra dEle em nós. Portanto, Ele é o Senhor de toda a justiça. Aleluia. Glória a Deus. Pensar nesse fato de Cristo se fazer pecador por nós é muito tremendo, porque lá no jardim, Deus falou para Adão que o dia que ele comesse, ele morreria. Sim. E ele comeu e não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente, ele foi afastado de Deus. Mas vemos isso, que ele foi posto para fora do lugar da presença do Senhor. Ponto. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, nós lemos isso aqui. Mas diz também que por um só homem traria graça e a salvação no mundo. Amém. Né? Interessante que quem come primeiro é Eva, e ele não fala por uma só mulher entrou o pecado, mas diz por um só homem entrou o pecado, porque a responsabilidade da guarda era do homem, não da mulher. E por um só homem também entraria graça, só que esse homem não podia vir nascido de homem e de mulher. Como eu e você nascemos. Por quê? Quando nós nascemos, nós herdamos de Adão o pecado original. Então ele foi formado sem pecado, porque o cordeiro tem que ser puro, imaculado, limpo, e Jesus não tinha pecado algum. Se Jesus não tinha pecado algum, a morte não podia tragá-lo, porque o salário do pecado é a morte, mas se ele não pecou, a morte não pode tocá-lo. Jesus ia ficar apanhando ali, irmão, mas não ia morrer, porque não tinha pecado. A morte não podia levar Cristo, ele não tinha pecado. Quando que a morte pôde levar Cristo? Quando ele assume o seu e o meu pecado. Sim. Sobre ele. Quando ele pega a sua e a minha dívida e coloca na conta dele. Ele se faz pecador. Porque o problema de Jesus não era enfrentar a cruz. O problema de Jesus era se afastar do Pai. Porque quando Jesus assume o pecado, o Pai precisa cumprir a palavra dele. Os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre eu e vocês. Quando Jesus assume o pecado para que a morte possa tragar ele, ele se torna pecador com os nossos pecados. Isaías fala, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Quando ele faz isso, ele se afasta. Jesus na cruz fala, Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Porque ele estava com o seu e o meu pecado sobre ele. E Deus que Jesus precisava virar as costas para ele. Quando isso acontece, a morte vem e traga Jesus. Jesus morre e Deus o ressuscita. Através dessa graça da ressurreição, do pagamento da dívida sua e minha, nós somos reconciliados com Deus. Nossos pecados são pagos. Nossa dívida é paga. Você e eu, irmão, não valíamos um centavo à esquerda. Nós éramos mercadoria barata na prateleira da estrada do diabo, no armazém dele sujo, empoeirado, cheio de poeira, que ninguém ia comprar por um centavo. E alguém chega lá, alguém tão poderoso e fala, quanto é que você quer nessa mercadoria? Ele fala, não, o preço é muito alto. Qual é o preço? Sangue inocente. E ele fala, eu pago. Olha o valor que ele te deu. Então não diga que você não tem valor, não diga que você não presta, não, você tem valor porque ele pagou um preço caro por você, derramou todo o seu sangue pela sua e pela minha vida e nos reconciliou com ele, pelo poder do seu infinito amor. Então, quando Deus fala que aquele que não tinha pecado se faz pecado, é isso. Você precisa ler isso com mais profundidade, com mais entendimento, para você ser constrangido. É como aquele pai que é juiz. Ele está no tribunal para julgar com justiça. E levam um infrator até ele. E quando ele olha, o infrator é o seu filho. E o seu filho cometeu um pecado grave que precisa pagar prisão perpétua ou morte. Vamos botar morte. E o pai tem um filho diante dele como um infrator de uma lei e a sentença é morte. E todo mundo acha que o pai vai absolver o filho, mas o pai bate o martelo e fala, condenado à morte. E o pessoal fala, mas como que pode um pai condenar o filho? Que isso? Aí o pai desce do tribunal, abraça o filho e fala, olha, eu condenei ele à morte, mas quem vai morrer no lugar dele sou eu. O pai não deixa de ser justo.
O Pai não deixa de cumprir a palavra. O Pai dá a sentença de morte, o salário do pecado é a morte. Mas ele fala, eu morro no seu lugar, para que você tenha vida. É isso, irmão. Então você precisa ler isso com mais intensidade, com mais profundidade. E entender que isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é um conto da carochinha, que não foi feito de qualquer jeito, foi feito pensando em você e pensando em mim, no grande amor com que Ele nos amou e nos trouxe para Ele de volta. Aleluia, glória a Deus. Eu não merecia, você não merecia, ninguém merecia ser salvo de nada. Merecemos o inferno, a condenação eterna, mas pelo seu imenso amor Ele resolve, Ele decide por conta própria largar a sua glória, vir habitar em carne humana e morrer na cruz, e morte de cruz. A tomar as chicotadas que era tua, carregar a coroa de espinho que era sua, a ser cuspido na cara que era o teu problema, o meu problema. Ele assume tudo isso, bota no peito da sua conta e fala, é meu, eu pago. Por amor ao Luiz, por amor ao Amarildo, por amor a Flávia, a Débora, a Bel, a você, Pedro, a você, Antônio, a você, Josi, a você, Riba, a você, Emerson, a você, José Hélio, a você que está ouvindo, eu não sei o nome, por amor a você. Ele faz isso. Aleluia. O que nós vamos fazer? Tem alguma coisa para a gente fazer? A não ser agradecer, ser grato, orar, louvar, bendizer e cumprir o propósito? Aleluia. Só nos resta fazer isso, irmão. Não tem mais nada a fazer. Esse é o nosso Deus revelado na mesa. Então você há de entender que a mesa é um ambiente preparado pelo poder paterno e sua filiação. Onde está a mesa, então? Dentro de cada um de nós. A última reflexão vai ser exatamente sobre isso. Onde está a mesa e o que tem que acontecer na mesa. Pai, obrigado por mais um momento, por mais uma reflexão. Pai, abençoe os teus filhos poderosamente. Obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até amanhã.